Será que futebol e política se misturam? Na chamada Guerra de Futebol, isso aconteceu e virou até conflito armado. A história aconteceu em 1969 entre dois países da América Central. São eles Honduras e El Salvador. El Salvador é o menor país da América Central, com um território menor que o estado de Sergipe, no Brasil. E a sua economia naquele período vai ser basicamente a produção de café. Eles vão produzir tanto café que em 1953 eles vão ser considerados o terceiro maior produtor de café, ficando atrás somente de Brasil e Colômbia. O problema dessa produção é que ela é baseada em latifúndios, ou seja, as grandes quantidades de terra ficam na mão de poucos produtores. Com o tempo, esses grandes latifundiários vão empurrando os camponeses que estão à sua volta e aumentando a sua quantidade de terra para produzir café. E a ideia, a desigualdade era tanta que 0,3% da população detinha 60% das terras. Era chamada elite latifundiária. O governo, por sua vez, não tomou nenhuma atitude de repor as terras que foram perdidas por esses camponeses, muito menos de empregar eles nas cidades. Pressionados pelo próprio governo, foram obrigados a migrar para o país vizinho, para Honduras. O período de migração desses salvadorenhos começa em 1930. Por mais que o território de Honduras fosse maior, eles também tinham seus problemas políticos. O maior deles é que o governo havia cedido mais da metade da terra estatal para empresas estrangeiras. Esse assunto se tornaria um grande problema na década de 60. Isso porque uma crise econômica assola os dois países, fazendo com que a população de Honduras pressione o governo por uma redistribuição de terra, a chamada reforma agrária, já que a maior parte tinha pouca terra para subsistência. O objetivo era fazer com que o governo pegasse parte dessas terras que eles deram para as empresas norte-americanas e distribuir para a população hondurenha. Porém, o governo não queria atrito com essas empresas norte-americanas. O que eles fazem é colocar a culpa da crise nos salvadorenhos que moravam no território de Honduras. O projeto de reforma agrária de Honduras expulsa os salvadorenhos do seu território. Isso vai causar o retorno de milhares de salvadorenhos ao seu país natal, aumentando ainda mais a crise em que o país passava. A solução encontrada por El Salvador vai ser responsabilizar Honduras pela crise em que se encontrava. Vai comprar a mídia para colocar a narrativa de um inimigo responsável por todos os males que aconteciam na economia do seu país. Como resposta a isso, Honduras vai utilizar da mesma ferramenta. Cria-se aí uma guerra de narrativas, e o que mais poderia acontecer para aumentar ainda mais essa tensão? 2 jogos em que essas duas seleções se encontrariam das eliminatórias da Copa do Mundo de 1970. O primeiro jogo aconteceu em 8 de junho de 1969, na cidade de Tegucigalpa, capital de Honduras. Os jogadores e os torcedores salvadorenhos foram recebidos com muita hostilidade em Honduras, e os jogadores de El Salvador não conseguiram dormir, porque a população hondurenha soltou foguete ao lado do hotel a noite toda anterior ao jogo. Resultado, Honduras venceu por 1-0. A mídia salvadorenha noticiou vários casos de violência, aumentou muito deles. Tem até uma notícia de uma torcedora salvadorenha que acabou se suicidando ao descobrir o resultado da partida. O segundo jogo aconteceu uma semana após o primeiro. Dessa vez foi em El Salvador, na cidade de San Salvador. Os confrontos entre as torcidas aumentaram. Da mesma forma que aconteceu no primeiro jogo, os torcedores não deixaram os jogadores do time visitante dormir. Também estouraram foguete do lado do hotel dos caras. Os episódios de violências foram muito maior. E tudo isso com a expulsão dos salvadorenhos do território de Honduras acontecendo aos montes. Milhares de salvadorenhos estavam chegando ao seu país. A tensão era tanta que o terceiro jogo não foi sediado na América Central. Aconteceu na cidade do México, local onde seria sediada a Copa de 1970. Quem vai garantir a vaga na Copa de 70 vai ser El Salvador, numa partida disputadíssima, que o placar foi 3-2, com um gol feito nos acréscimos. Porém, o conflito entre esses dois países estava longe de acabar. Em julho de 69, El Salvador decide invadir Honduras, declarando guerra. Essa guerra dura 4 dias e é chamada de Guerras de 100 Horas. Também guerra do futebol. Esse conflito só termina com intervenção externa da Organização dos Estados Americanos. O saldo da guerra é terrível. Mais de 2.000 pessoas morreram, 4.000 ficaram feridas e a maioria eram civis hondurenhos. Os atritos entre esses dois países vão durar mais um tempo. O tratado de paz entre eles só vai ser assinado 10 anos depois dessa guerra. Mas e aí, você já viu outro jogo de futebol que teve essa tensão? Deixa aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo, não deixa de seguir. Até a próxima.